Olá, começa agora mais um Sala de Estar e no programa de hoje eu vou conversar com a Juliana Kirchhoff. A Juliana é arquivista formada pela Universidade Federal de Santa Maria e atua junto à Universidade de Cruz Alta. Recentemente, a Juliana lançou um livro que tem como título A Pequena Arquivista e o curioso caso do menino que nunca nasceu. Ela é a nossa pauta de hoje aqui no Sala de Estar. Seja bem-vinda ao Sala de Estar, Juliana. Obrigada. Eu queria começar te perguntando, tu é arquivista, né? Há quanto tempo tu atua nessa profissão? Eu comecei trabalhando aqui na Universidade de Cruz Alta. Desde 2010 eu estou aqui como arquivista. Explica para o pessoal lá de casa. As pessoas têm toda uma coisa mística em volta do arquivista, talvez por não entender direito o que é a profissão, ou por achar que é um trabalho que não seja necessário nas empresas, mas como a gente conversava antes, a gente sabe que é um trabalho extremamente fundamental e que as empresas precisam ter isso organizado, né? Exatamente. O trabalho do arquivista, ele ficou muito tempo com a imagem daquela pessoa que não tinha mais o que se fazer com ela e se mandava de castigo para o arquivo. Então, geralmente era uma pessoa mais velha, que já estava aposentada e ia atender às necessidades da documentação. Só que existe um curso para isso, existe uma ciência toda por trás da arquivologia, é um campo de estudo muito amplo que permite que o profissional atue em toda a gestão documental. Então, desde o nascimento do documento numa empresa, o protocolo, a classificação, a definição de prazos de guarda, a gestão do documento eletrônico, a gestão do documento digital, o arquivista ele pode trabalhar em tudo isso daí. E ele também é um profissional estratégico. A partir do momento que os gestores conhecem o que tem dentro do arquivo, o que tem de informação lá, eles conseguem ter respostas mais eficientes no seu campo de atuação. O arquivo hoje funciona de uma forma mais moderna, porque a visão que a gente tem do arquivo são aquelas gavetas imensas que a gente puxa e vem aquele monte de pasta. Isso continua sendo assim ou essa era digital deu uma modernizada nessa parte? O próprio Vinícius de Moraes escreveu, né, que ó anjos cativos que as asas machucais nos armários dos arquivos. Mas, realmente, o arquivista, ele mudou um pouco o foco. Hoje tem arquivos sem papel já. Hoje tu tem arquivistas que cuidam de bancos de dados. Tem todo esse profissional. O problema, ou até mesmo uma das coisas bonitas da nossa profissão, aqui na universidade, por exemplo, o nosso arquivo, ele tem documentação desde 1947. Nossa! E essa documentação a gente não pode se desfazer dela, Sim. até por uma questão histórica, pela preservação da memória da universidade. Então, não tem como se falar num arquivo de uma instituição com um tempo de vida tão grande e dizer que ele vai ser sem papel, que ele vai ser sem as gavetas, que ele vai ser... O que muda é que vai ser um arquivo higienizado, ele não vai ser um arquivo com poeira, ele não vai ser um arquivo com aquele cheiro tão forte de papel, ele vai ser ventilado, ele vai ter um controle de umidade, temperatura. Isso vai ser o cuidado que vai se ter. Então, aquele arquivo feio com os gavetões, ele não existe realmente. Mas ele precisa ter o papel, precisa ter o cuidado, precisa ter o papel antigo ainda nesse arquivo. Mas existem sim arquivistas que já trabalham hoje cuidando do trâmite do documento digital e que não tocam em papel com mais de 5, 6 anos. Essa parte que tu falaste de higienização, de cuidados, é importante para manter todo esse acervo? É importante. Quando se pensa num papel mais antigo, imagina assim que o que vai deteriorar ele vai ser simplesmente a traça que vai vir comer. Só que quando um ato simples que se tem dentro de um setor, que é o grampo, quando tu grampeia ou quando tu coloca um clipe, tu coloca dentro de uma pasta e tu guarda, tu acha que aquele documento ele está tranquilo, tá lá, não tem agente nenhum agindo sobre ele. O grampo e o clipe de papel, ele larga a ferrugem e ele vai desmanchando o papel pouco a pouco. Então, se não é um documento que tem uma consulta mais frequente, que tu vai abrir aquele papel depois de um tempo, ele já está se desmanchando porque o grampo agiu sobre ele. Então, nesse processo de higienização, quando o documento chega lá embaixo, no setor de arquivo aqui da universidade, o que nós fazemos? Tirar esses grampos, tirar todos os clipes, deixar com o mínimo de agentes, a fita, o durex, quando a cola ela vai soltar resíduos, ela vai ajudar na deterioração. Então, todo esse processo de limpar o documento, se é um documento mais antigo, tirar a poeira, dar uma limpada nele,
ele ajuda na preservação do documento. E realmente. isso é tu que faz? Eu que faço, pessoalmente, aqui na universidade. Ah, que interessante. Bom, mas a Juliana não está aqui hoje para explicar como é que funciona o arquivo da instituição. Isso daí é uma bela de uma pauta para a gente fazer num Por Aí, que de repente daqui uns dias vocês acompanham aqui na grade da programação da Unicruz TV. Hoje a gente vai falar sobre este livro aqui, que a Juliana escreveu, que é A Pequena Arquivista e o Curioso Caso do Menino que Nunca Nasceu. Como é que surgiu a ideia desse livro, Juliana? Então, esse é um projeto que começou ano passado, mais precisamente em setembro do ano passado. Eu fui em um evento de arquivistas em Porto Alegre e eu voltei, minha filha nasceu e eu estava um pouco afastada desses encontros, dessa conversa. E aqui na região eu não tenho muito contato com outros arquivistas, né? Então eu fui a esse evento e eu pude conversar com eles de novo, reavivar esse diálogo profissional. E eu me dei conta de que eu precisava mostrar para as crianças, mostrar para minha filha esse mundo que pode ser tão fantástico, pode ser tão diferente e que existe uma gama de profissionais espalhados por aí desenvolvendo e fazendo atividade. Então, foi um ano de trabalho para chegar nesse resultado. E como é que se deu esse processo de trabalho? Eu estava folheando antes aqui e estava vendo a ilustração do livro, assim, ela é fantástica, né? E como é que se deu todo esse processo de confecção desse trabalho? Como é que tu trabalhou esse texto? Como é que foi essa parte de ilustrações, que também teve que ser um trabalho em conjunto? Claro, né? com certeza. O texto, ele surge naturalmente. Eu digo que quando a gente gosta do que faz, quando a gente tem amor, quando a gente se dedica a uma coisa com muito carinho, assim, as coisas fluem, né? Então, o texto, contar a história da minha profissão é muito simples para mim. E a parte da ilustração, ela foi desenvolvida pela Mariana Basqueira, ela é de São Paulo, e nós começamos a conversar. Eu fui explicar para ela o que é o arquivo. Realmente, toda essa parte o que tem dentro do arquivo, como o arquivista se porta no arquivo. A gente fez todo um diálogo antes dela sentar e planejar essa ilustração. Quem te colocou em contato com ela foi a editora. Que a eles me editora indicaram. é a Bookmakers, né? Exatamente. Eles me indicaram ela. E quando eles me mostraram os primeiros traços delas, assim, eu já fiquei encantada. Eu disse, nossa, tem que ser ela. E aí nessa conversa toda, mostrando o que é o arquivo, que no arquivo não tem livros, que no arquivo tem papel, é documento, são objetos diferentes de trabalho. Foi indo, e ela me mandou os primeiros rascunhos. E eu quase não acreditei quando eu vi, porque eu acho que nem na minha imaginação mais otimista eu conseguiria ver esses desenhos, assim. Um traço delicado, ele conseguiu contar a história, foi assim, foi a segunda autora do livro, é a Mariana. Sim, ela conseguiu juntar o teu texto com a imagem da forma que tu Exatamente, idealizava. ela teve uma percepção, uma sensibilidade muito grande para passar isso, assim, o trabalho dela. Eu acho que o escritor infantil, ele não trabalha sozinho, né? Quando tu escreve um livro para adultos, ele é o texto cru ali, então tu tem que atender o teu público em preto e branco. E o escritor infantil, ele precisa chamar atenção para o desenho, ele precisa ser colorido, ele precisa ser delicado. E as crianças que já entraram em contato com o livro, assim, que sentaram para ler, elas tocam no desenho, elas sentem muito a ilustração. Ele ficou um trabalho, assim, realmente muito bom. Porque o desenho, o livro infantil tem essa coisa que as gravuras, as figuras, as cores, tem que interagir com a criança, né? Exatamente. A criança tem que olhar e aquilo tem que saltar para ela poder se identificar, né? E isso o livro tem, é muito interessante. Ela faz um trabalho, assim, eu digo, sem a Mariana, talvez essa resposta eu não tivesse ficado tão satisfeita com o resultado final do livro. E como é que foi chegar nessa editora? Talvez algumas pessoas não tenham conhecimento, mas a Bookmakers, ela é do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. É uma editora bastante conhecida e é uma coisa que surpreende, né? Se a gente for parar para pensar. A gente está aqui em Cruz Alta, no interior do estado do Rio Grande do Sul, né? É o teu primeiro livro, o mercado é extremamente concorrido, porque eles devem receber uma quantidade grande de trabalhos e eles têm que fazer uma seleção entre esses trabalhos. Como é que foi chegar até lá? Primeiro a gente vai para a internet, né? Eu acho que quando, atrás do livro, vai procurar em todos os lugares que diga editora. E aí tu vai procurando aqueles que se enquadram melhor no teu perfil que tu quer atender, aquele público que tu quer atender. Quando eu entrei em contato com a Bookmakers, a receptividade deles é incrível, assim.
E foi pelo site deles, eu comecei uma conversa, comecei um diálogo, e até então eles não tinham publicado infantil. Então foi assim, eles acreditaram no meu trabalho, na minha história, e eu acreditei no trabalho deles porque a gente fez tudo isso à distância. Então é assim, é uma troca, uma confiança, né? Eu vou começar a produção, eu preciso confiar que tem um profissional lá do outro lado que está me atendendo. E eles, assim, ó, eu digo que a gente criou um vínculo e teve uma receptividade, uma coisa muito boa, muito mais até do que equipes que trabalham juntas numa mesma sala. Sim. Então, assim, foi todo contato por e-mail, foi telefone, e eles estiveram sempre lá para me atender. E aí, compraram a minha ideia, disseram, não, vamos fazer esse trabalho juntos. E foi indo, fecha contrato, começa o contato com a ilustração, aí volta para eles diagramação, e aí eu, muito criteriosa, eu queria que ficasse do jeito que eu imaginava, muda o texto um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro, eles sempre abertos, sempre atendendo qualquer questão. Fizeram, e quando me mandaram a boneca do livro, em julho, eu tinha vontade de gritar na frente do livro, porque realmente o papel era muito bom, a qualidade do livro ela é excelente, né? Então, e é um livro todo feito por um meio não tradicional, foi todo feito por e-mail, digamos assim, né? Foi todo o contato, foi todo feito por e-mail. É uma coisa que a gente não imagina, né? Porque Exatamente. A gente imagina que tu tenha que te deslocar até lá ou que venha uma equipe até aqui para poder ir fechando alinhavando e ajustando essas questões que não estão bem. Né? Eu quando tive esse contato com o Rio de Janeiro, eu fiquei até pensando, bom, em breve eu vou ter que ir para lá, em breve a gente vai ter que fazer um encontro talvez em Porto Alegre, eu vou ter que me deslocar em algum momento. Não precisou, não, e isso foi incrível, é o que eu mais tenho de satisfação com a Bookmakers em relação a isso. Todo esse contato foi muito tranquilo e todo virtual. Que legal. Foi fácil desenvolver esse trabalho? Tu fala desse trabalho aqui com muito gosto, com muito prazer. A gente vê teu olho brilhando quando tu fala e quando tu relata. Mas a gente sabe que às vezes não é uma coisa que tu está fazendo, que tu gosta, mas às vezes a gente sabe que não é uma tarefa fácil, né? Como é que foi o desenvolvimento dele? A gente tem, quando se lança algo fora do comum, assim, no meio, tanto no meio arquivístico, tanto na família, nas pessoas, todo mundo pensa, mas criança não lê mais, para que tu vai investir num livro infantil? Bom, se não lê mais, é aí que eu quero fazer um livro infantil. A gente precisa que eles voltem a ler. E aí tem toda a negatividade, tem todo o pessoal por trás, a descrença, tudo mais. Então, assim, nesse processo de desenvolvimento do livro, sim, houve todos os comentários possíveis. Não, vamos com calma, quem sabe, esperar, não sei. Eu acho que talvez faça um conteúdo digital, seja melhor. Mas eu precisava esse livro, eu precisava mostrar que a leitura, materializar. Que a criança ela pode ter esse contato ainda e que ela deve ter esse contato ainda, que eu acho importantíssimo. Sim. Porque eu acho que o livro infantil hoje, diante de tantas tecnologias, né, ele acaba ficando um pouco perdido, porque a criança vai para o computador, vai para o tablet, vai para o próprio celular. É muito fácil o acesso a essa tecnologia. Eles já nascem com o dedinho pronto para manusear, assim, uma coisa que a gente pegou agora um tempo para trás, a gente está recém se dando conta de que não tem mais teclas para apertar, eles já sabem chegar no vídeo, já sabem chegar onde querem. Só que, não sei se é caretice ou se é querer me apegar ao passado, mas eu acho que esse meio tradicional, o impresso, o livro, ele ajuda muito a criança. Eu acho que ele faz parte do processo de construção, né? Exatamente. E aquela criança que não manuseia, além do dedo, digamos, até para coordenação motora ajuda. Folhear um livro, minha filha senta com o livro, ela já tem já tem esse costume, desde antes do meu livro ficar pronto, mas ela já tem. O livro está na caixa de brinquedo, o livro está na beira da cama, o livro está no quarto dela, está na casa inteira. Não, e o interessante do livro é que também ajuda a criança a desenvolver esse gosto pela leitura, né? Porque tu pegar o livro e ler é uma coisa. Agora, a gente que tem o hábito de ler, a gente sabe que ler no computador, eu em particular, acho muito chato, né? Sim, então, quer dizer, se a pessoa não cria esse hábito, complica, né? Exatamente. O nosso olho ele não nasceu para ler o digital.
Talvez as próximas gerações já estejam preparadas para isso, mas por enquanto nós ainda não temos esse potencial de nos acostumarmos com a leitura no computador. Então, realmente é outro. E quando a criança não está acostumada, digamos, a ler um livro desde cedo, a criança não lê mais, ok. E como é que vai ser a próxima geração? Se não temos crianças acostumadas a ler, vamos ter adultos leitores? Como? Sim. Não tem como fazer essa conexão. É impossível, né? O livro já foi lançado em algumas cidades aqui da região que tu me falava antes. Quais foram essas cidades, Ju? Santa Maria, São Gabriel, que é a cidade que eu nasci, que é o acesso mais fácil que eu tenho. Nós fizemos um lançamento, um happy hour pela Associação dos Arquivistas em Porto Alegre. E, por enquanto, oficialmente, os eventos aconteceram nessas cidades. Vão haver novos eventos em Santa Maria e em São Gabriel e Porto Alegre também. Tu participa da Feira do Livro em Porto Alegre, né? Que acontece em novembro, né? Em novembro, vai ser as 2 primeiras semanas de novembro. E a sessão de autógrafos do livro vai ser no dia 16 de novembro. 16 de novembro, lá em Porto Alegre. Lá em Porto Alegre, no espaço da feira, no deck dos autógrafos, às 18 horas. E aqui em Cruz Alta ainda não aconteceu o lançamento do livro? Aqui em Cruz Alta ainda não houve um evento oficial, não houve uma... Existe só o diálogo, o contato com leitores, mas ainda não Então, aconteceu. as empresas que nos assistem, que quiserem apoiar essa brilhante ideia da Juliana aqui, o pequeno arquivista e o curioso caso do menino que nunca nasceu, vale a pena porque, sem dúvida nenhuma, é um belo trabalho e comprova, né, a excelência desse trabalho, porque a Juliana vai estar na Feira do Livro em Porto Alegre e não é qualquer pessoa que vai para a Feira do Livro, né, fazer uma sessão de autógrafos. Então, acho que a gente tem que prestigiar, né, esse trabalho que foi feito aqui em Cruz Alta, que retrata uma história legal e que mostra uma profissão que é antiga, né, mas que é extremamente bela e também conseguiu se modernizar com o passar dos anos, né, Juliana? Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu falava que a tua filha, tem uma filha que tem... 1 ano e 10 meses. Ela teve um papel importante nesse personagem aqui. Teve. Assim, a gente começou a compra de livros infantis. E sempre eu via, às vezes, textos que subestimam a capacidade da criança de entender, assim. E eu via ela cobrando mais, assim. O potencial de aprendizado dela era muito maior. Então, eu pensei num texto para ela que não subestime a capacidade de leitura dela. Um texto com palavras mais compridas, palavras mais difíceis, com uma rima mais complicada, não precisa ser tão simples. E que podia, a heroína, no caso do livro, pode ser a mãe dela, pode ser a madrinha dela, que também é arquivista. Pode ser uma pessoa que ela conheça, porque é uma heroína que usa o conhecimento como poder. Então, ela não tem uma super força, ela não tem uma supervisão, ela tem o conhecimento. E isso, para minha filha, eu quero mostrar como exemplo. Que a educação, o conhecimento, buscar isso, esse sim é o superpoder que a gente tem. Então, é para ela essa mensagem, assim. Esse livro, ele foi dedicado a ela, realmente, porque ela é a criança da minha vida, sabe? Então, mas se eu puder contagiar também as amiguinhas dela, os amiguinhos, não tem. Mas realmente o livro foi pensando nela. Tu já tinha trabalhado com o imaginário das crianças antes ou não? Tu estava me falando antes de a gente começar a gravar que tu sempre gostou de escrever, que é uma coisa que sempre te chamou a atenção e sempre te interessou. Mas trabalhar com o imaginário da criança é uma coisa um pouco mais difícil, né? Porque tu precisa de requintes e pitadas que instiguem a curiosidade deles e que chamem a atenção, né? Eu nunca tinha trabalhado diretamente. Logo que eu aprendi a ler e escrever, 4, 5 anos, eu escrevia os meus próprios livros. Então, eu escrevia, grampeava, fazia ilustração, pintava e eram os meus livros. E lendo essas histórias hoje, eu vejo o que eu tinha vontade, o que eu tinha vontade de ler, o que eu buscava nessa leitura. E aí que eu pensei, assim, que, nossa, a gente às vezes esquece a criança que a gente tem, assim, o que a gente gostaria de ler, sabe? Quais são os pontos que nos motivam quando nós somos crianças, assim. E a gente não deixar essa criança morrer, assim, ó, que a gente consegue falar com a criança, que a gente consegue ouvir com mais atenção. E aí, então, eu decidi, pela primeira vez, depois de adulta, escrever para crianças. Mas até então eu não tinha tido coragem por achar que estava tão distante, tão... Distante desse universo. Por serem tão críticos, a criança ela é muito mais crítica, a criança ela
Se ela gosta, ela gosta. Se ela não gosta, ela nem vai pegar na mão. Imediata, né? Tu tem um retorno muito rápido com a criança. Isso é verdade. E aí, então, talvez eu não soubesse como lidar com essa... E eu tive um laboratório em casa, então eu pude perceber o que essa geração estava pedindo, qual era a perceptividade que aquela criança deu hoje, que nasce nessa década que está tendo. Então, me animei. Que bom. Já existe projeto para um segundo livro ou ainda não? Eu já estou com as histórias escritas. Olha que interessante. Estão guardadinhas ainda, é segredo industrial. Mas existe um projeto, sim. A Associação dos Arquivistas, ela tá trabalhando junto comigo para esses próximos livros, talvez... Virarem uma série? E lançar junto, ter um apoio maior, porque quando a associação, um dos trabalhos da associação é a divulgação da nossa profissão. Então, manter aceso esse gosto, mostrar que o arquivista não é só papel, mostrar várias coisas. E até passar esse gosto para as pessoas, né, irem buscar essa profissão, né, porque é uma profissão tão bela quanto as outras, né. Exatamente. Só que as pessoas, por desconhecer qual é o trabalho, né, e como funciona, acabam não chamando atenção, né. O potencial do arquivista que se perdeu, assim, o que se conhecia de arquivista ficou nessa imagem mais antiga que eu falei antes. Esse arquivista moderno, talvez ele não tenha sido conhecido ainda, ele não tenha sido apresentado como arquivista que cuida de um sistema de informação. Sim. Ele pode ser um arquivista sem problema nenhum. E essa imagem, a gente, talvez nos próximos livros, ela venha ser apresentada e mostrar esse... Venha ser trabalhada. Exatamente. E uma coisa que é bem legal e interessante é esse apoio que tu está tendo da Associação dos Arquivistas aqui do Rio Grande do Sul, né? Isso daí é uma bela de uma atitude que eles estão tendo, né? A associação, ela o tempo todo, a partir do momento que eu divulguei para o público em geral ao mesmo tempo que para eles. Então eu mantive todo o segredo durante todo o tempo e quando eu tive em mãos o livro, aí eu fui iniciar essa conversa com eles. E eles assinaram embaixo desse projeto, eles disseram que está ok. E eu já enviei livros para o Rio de Janeiro, para o Nordeste, já foi para São Paulo, e as outras associações já ficaram interessadas. Então, assim, já existe um aval dos arquivistas brasileiros de que foi uma boa ideia. Foi uma boa ideia. Então, assim, eu esperava até não vender tanto livros no meio, quanto para pessoas estranhas, assim. Mas no meio a receptividade foi muito boa. Os arquivistas, eles realmente deram esse aval para o meu livro e eu fiquei muito satisfeita, porque afinal eu me lancei representando toda uma profissão. Claro, exatamente. E isso ou erra muito ou se acerta muito, né? Ou faz muito feio ou faz bonito. E o legal é de tu conseguir aliar a tua profissão a esse outro desejo, a esse outro gosto que é escrever, né? Isso é muito legal. Eu sempre li muito, sempre escrevi muito e a expectativa de todo mundo é que eu fosse para alguma dessas áreas, fosse letras, comunicação, qualquer área relacionada à linguagem. E eu acabei me desvirtuando para a arquivologia, de certa forma. E hoje, isso é uma resposta dizendo que o arquivista, ele não está distante das outras profissões. Claro. O arquivista, ele vai saber da legislação, ele vai saber da comunicação. Ele precisa saber de tudo isso. Ele pode ser um escritor, ele pode ser qualquer... Sim. Isso mostra que realmente tu fez uma escolha certa. Exatamente. Que tu acertou. Fico muito feliz com a minha profissão. Quem quiser adquirir o livro aqui em Cruz Alta, faz como, Juliana? Falar direto comigo. Tem um e-mail para contato. A gente vai colocar o e-mail aí na tela para vocês e o telefone da Juliana também. É apequenaarquivista@gmail.com, né? Exato. E o telefone é 55-9969-2021. A gente vai passar o crédito aqui na tela para vocês poderem anotar. Se quiser fazer alguma parceria para a gente ir para as escolas, eu quero conversar com as crianças, eu quero mostrar também que o escritor, ele não está longe, né? Que muitos é dos possível livros... também levar esses livros para dentro das escolas infantis e estar fazendo uma conversa contigo no local e apresentando o livro e mostrando para a criança também, trocando com a criança como é que foi todo esse processo de confecção. Né? Exato, que até muitos dos livros infantis que a gente tem contato hoje, o autor ele está muito longe, ou é uma tradução, ou ele está em São Paulo, ele está no Rio,
E ter um autor infantil próximo, eu acho que é um privilégio até para as crianças verem que tem alguém pensando nelas aqui na região, no estado. Isso é muito bom. E parcerias que quiserem apoiar a Juliana, né, os empresários aqui de Cruz Alta que quiserem apoiar a Juliana, ajudá-la a fazer o lançamento do livro aqui em Cruz Alta, por favor, entre em contato com ela, o telefone vai estar aí na tela, porque sem dúvida nenhuma é uma bela iniciativa e uma representante de Cruz Alta, que daqui a uns dias vai estar na Feira do Livro em Porto Alegre, representando, né, a categoria do arquivista, mostrando todo um trabalho belo e que sai daqui de Cruz Alta. Acho que é uma grande satisfação, né? Exatamente, a gente levar o nome para mais longe é muito gostoso, é realmente satisfação. Que bom, é um orgulho para nós a gente tê-la aqui tê-la aqui no nosso quadro de colaboradores da instituição, Juliana. Obrigada. Obrigada pela tua participação aqui no Sala de Estar, foi muito gostoso e quando tiver o outro projeto, por favor, nos fale para a gente estar mostrando para o pessoal lá de casa. Tá bom, muito obrigada, eu que agradeço. O Sala de Estar de hoje vai ficando por aqui. A gente vai colocar os contatos da Juliana aqui na tela mais uma vez, para você que quiser entrar em contato com ela, fazê-lo. Hoje a gente fica por aqui, na semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau.